Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Martins e eu sou consultor de vendas online. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você estar dedicando um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco de conhecimento nessa palestra. Bem, e o que nós vamos conversar, nessa palestra de hoje? Eu vou contar um pouquinho da minha história, dessa transição que eu tive no comércio eletrônico e vou contar para vocês 7 passos que eu aplico nas consultorias que eu realizo para que as lojas virtuais possam alcançar o sucesso nas vendas online. E são 7 passos comprovados e que dão certo, tá? Na minha história, eu tive uma transição muito interessante no comércio eletrônico, tá? Antes de 2010, eu iniciei a minha carreira como desenvolvedor, desenvolvi sites, participei de vários projetos, né? E de projetos que iniciaram assim com um contato no comércio eletrônico. Mas o meu maior contato mesmo com o comércio eletrônico foi em 2010, naquele boom que houve de sites de compra coletiva, né? Pelo menos foi nesse ano que aqui na região de onde eu sou, do Vale do Aço, Minas Gerais, houve esse boom aí, várias empresas e empresários investindo nesse segmento, e como eu era desenvolvedor na época, acabou que houve uma demanda muito grande do meu trabalho. Então, eu tive um contato enorme com o comércio eletrônico. Foi aí que eu tive contato com formas de pagamento, facilitadores, né, a parte de entrega, e literalmente eu me apaixonei pela área. Desde então, eu vim somente me especializando em comércio eletrônico e fui descobrindo muitas coisas interessantes, tá? Então, a partir de 2010, eu comecei, assim que passou esse auge dos sites de compra coletiva, eu comecei a atender empresas que queriam vender pela internet. Então, eu comecei a desenvolver lojas virtuais específicas para cada tipo de negócio. E passei por uma transição interessante, porque eu desenvolvi lojas para empresas que deram certo e lojas para empresas que não deram certo. E eu ficava me perguntando, por que essas lojas não dão certo? O que está acontecendo? O que diferencia uma da outra? Né? Nessa época eu entendia muito de plataforma e fui me aprofundando mais na questão de marketing. E comecei a aprender muita coisa bacana, né? Facebook, Ads, as partes de redes sociais, Google AdWords. E mesmo assim, a gente conseguiu melhorar o resultado com algumas lojas virtuais, mas ainda acontecia de algumas lojas não alcançarem o resultado desejado na internet. E isso fazia com que alguns clientes parassem de investir na loja virtual. Isso não era bom para o nosso negócio e, especialmente, particularmente, eu ficava muito chateado quando o negócio de um cliente não dava certo. Então eu continuei estudando e transitei, né, esse conhecimento de tecnologia, estudei mais a parte de marketing digital e me especializei. Hoje eu sou consultor empresarial também, né? Sou especializado em gestão empresarial e aprendi muito de negócio. Então eu agreguei esses 3 conhecimentos, tá? De plataforma, de marketing digital e de planejamento estratégico empresarial. Aí sim eu consegui entender perfeitamente o caminho que uma empresa deve percorrer para ter o sucesso nas vendas online. Não precisa ser um expert em cada um desses assuntos, tá? Mas precisa saber o mínimo necessário e dar o passo correto nesse caminho do sucesso, porque no meio dele existem várias possibilidades a serem trabalhadas, várias formas de se pensar o negócio. Mas existe uma fórmula básica que deve ser seguida e que funciona. É comprovado isso, tá? É um passo a passo que eu sigo nas minhas consultorias. E eu vou ensinar para você nessa palestra de hoje, beleza? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Nessa palestra eu vou comentar com vocês, ao decorrer dela, esses 7 passos que eu aplico nas consultorias que eu realizo e que vem dando muito certo, tá? Tudo baseado nessa experiência de anos já trabalhando no comércio eletrônico. Perfeito? Então vamos lá. Começando aqui, é muito tentador para aquele empreendedor que está iniciando no comércio eletrônico visualizar este anúncio e já imaginar lá na frente tendo resultado com esse investimento. Eu confesso que eu já passei por essa tentação, tá? Aqui um exemplo, né, de uma loja virtual, R$ 69,00 por mês, R$ 29,00 por mês, R$ 49,00 por mês. Bem, é possível ter uma loja virtual, ou seja, investir numa plataforma com esse valor e ter uma loja virtual de sucesso na internet? Sim, é possível. Existem vários valores aí que podem ser investidos em plataforma, desde esses R$ 29,00 até, enfim,
vários milhares de reais, né? O valor de plataforma hoje no Brasil e no mundo é muito variável. O que vai depender do valor a ser investido? Vai depender da estratégia que a loja virtual necessita. Tá? A plataforma, por exemplo, essa de R$ 29, será que ela tem os recursos necessários para atender a estratégia da loja virtual? Será que ela tem os módulos necessários? Será que ela está preparada para SEO? Então, são esses questionamentos que devem ser feitos antes de escolher a plataforma. E por que eu iniciei a palestra colocando essas informações aqui para vocês? Porque lá no início, quando eu comecei a trabalhar com várias lojas virtuais, o que comumente acontecia era eu ter contato com empreendedores que iniciavam no comércio eletrônico acreditando que o investimento em plataforma seria o suficiente para começar a vender na internet e ter resultados fenomenais. Tá? Mas a plataforma, ela não deve, primeiro, ela não deve passar de 20% do investimento total no negócio, muito menos do esforço aplicado no negócio. Ou seja, o investimento e esforço em plataforma deve, no meu ponto de vista, deve ser até menor. O investimento e esforço aplicado, quando eu falo esforço, tá, é planejamento, estrutura, produto, processos e tudo mais, deve ser muito maior, porque é isso que vai ditar o resultado do sucesso aí na internet. Tá? A plataforma, óbvio que tem uma parcela importante nesse processo todo, tá? Ela é a interface ali que o cliente vai ter todo o contato, vai ter experiência, os recursos são fundamentais para que se alcance o sucesso. Tá? Mas a plataforma ela não é a principal responsável pelo sucesso. Tá? Óbvio que ela tem muita importância. Por isso que eu falo, uma plataforma de 69, 29, 49 reais ou de milhares de reais pode ajudar a alcançar o sucesso? Sim, vai depender da estratégia do negócio, tá? Então eu coloquei isso aqui porque lá no início eu vi muitos empreendedores iniciando na internet acreditando que a plataforma era o suficiente para alcançar o resultado na internet. Porém, existem outras coisas e é isso que a gente vai conversar aqui nessa palestra de hoje, tá? Três termos aqui que eu gosto de trabalhar em todas as apresentações que eu faço é a diferença entre e-commerce, loja virtual e plataforma. Tá? Como que eu costumo tratar esses três termos? E-commerce é comércio eletrônico. Né? Traduzindo para o português é comércio eletrônico. Ou seja, o ato de comercializar através de meios eletrônicos. Pode ser tendo uma loja virtual, tá? Ou pode ser, por exemplo, através das redes sociais. Mas se for usado meio eletrônico para proporcionar vendas, a venda poderia ter corrido até pelo e-mail. Tá? Então, foi utilizado o e-commerce. Então, quando a gente fala, eu vou investir no e-commerce, então você vai investir na solução que proporcione vendas através do meio eletrônico. Então, isso é e-commerce. De modo geral, é o mercado eletrônico, é tudo, né, disponível aí, são vários os canais de vendas no eletrônico que você pode usar para proporcionar resultados aí de vendas. Já a loja virtual é a empresa em si, é toda aquela estrutura, né, que é necessário fazer um investimento de serviço, pessoas, marketing, ou seja, a empresa em si. Né? Você vai estruturar uma loja onde as pessoas possam acessar os seus produtos, visualizar preços, visualizar conteúdo, efetivar uma compra, fazer um contato. Então isso é a loja virtual, é todo essa soma de vários detalhes que tem que ser feitos, tá? Já a plataforma é o software. É o software que uma loja virtual precisa para poder operar no e-commerce, né? Então, bacana isso. Vejam só. Então, para mim ter uma loja virtual, eu preciso de uma plataforma. E a loja virtual serve para operar no e-commerce, tá? Então, eu vejo muitas pessoas, né, falando que, eu vou construir um e-commerce. Bacana. Na verdade, você vai atuar no e-commerce com um canal de vendas, né? Então, a diferença desses três termos, tá? Eu acho muito bacana, é uma apresentação simples, né, desses termos, mas é muito bom a gente conhecer, já que a gente está atuando nesse mercado aí. Uma informação muito importante e que às vezes assusta alguns empreendedores, mas por um lado assusta, mas esse susto pode ser até bom, tá? Porque ajuda a ter mais cautela no investimento a ser feito.
Uma informação da ABECOM, tá? A ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Segundo a ABECOM, 70% das lojas virtuais no Brasil são consideradas inoperantes e não realizam 10 vendas por mês. Gente, eu tive muito contato com muitas lojas que estão nesse cenário. Eu tive contatos com lojas que nem realizam uma venda por mês. Tá estruturado, tá legal, tá bacana, fotos bem feitas, um conteúdo legal, mas ela não vende. Tá? Isso é alarmante, tá? Mas o que leva isso a acontecer? O que leva esse número a ser tão alto? É o mercado? É o cultural? Enfim, são vários fatores, tá? Mas o principal deles é planejamento. Ou seja, requisito básico para estruturar uma empresa, planejamento. É o que eu havia citado um pouquinho quando eu apresentei para vocês aqueles planos baratos de plataforma, né? Quando o empreendedor ele compra uma plataforma acreditando que ela vai ser o suficiente para o sucesso do negócio, ele pode estar dando um tiro no pé. Porque e o planejamento do negócio? Às vezes não tem. E o planejamento é fundamental para o sucesso. Quando eu falo planejamento, é planejamento financeiro, recursos necessários, é conhecer a concorrência e vários outros detalhes que eu vou mostrar para vocês nos próximos passos dessa apresentação. Tá? Então, é um número grave, é um número que dá medo, mas é um número fácil de ser resolvido. Eu não gostaria que nenhum de vocês participassem desse 70%. Eu tenho certeza que vocês vão aprender esse conteúdo aqui e vão aplicar no negócio de vocês e vão fazer parte dos 30% que dão certo no comércio eletrônico. Perfeito? É um número que é muito importante vocês conhecerem, porque hoje esse é o cenário do e-commerce no Brasil. Tem até uma outra informação do Sebrae que ele diz o seguinte: as lojas virtuais no Brasil, 60% delas fecham as portas no primeiro ano de operação, ou seja, um outro número muito grande. 70% não realiza nem 10 vendas por mês e 60% fecham as portas aí em menos de um ano. Tá? Isso simplesmente por falta de planejamento, algo básico e que toda empresa precisa fazer antes de iniciar as operações. Então vamos lá. Eu trouxe uma frase muito importante aqui que eu carrego para mim e aplico no meu dia a dia. Eu me preocupo, é uma frase que eu gosto sempre de ler ela porque ela sempre me dá um puxão de orelha, né? Que é uma frase do William Edwards. Ela diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Ou seja, gerenciar, medir e planejar é o fundamental para alcançar o sucesso. Tá? Então você deve conhecer a fundo o seu negócio, deve saber gerenciar o seu negócio e deve medir sempre os resultados proporcionados pelo seu negócio. Sejam os resultados negativos, medianos, positivos, enfim, você tem que medir, tem que gerenciar e tem que traçar as estratégias necessárias para alcançar o resultado que você almeja, que o negócio precisa para alcançar o sucesso. Carreguem essa frase do William com vocês. É uma frase muito interessante, tá? Que tem que ser aplicada dia a dia no negócio. Tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui passando por vocês esses 7 passos que eu aplico na estruturação de uma loja virtual, eu aplico em todas as consultorias que eu realizo, tá? E são 7 passos aí validados que funcionam, tá? Aqui na região que eu sou, que é do Vale do Aço, em Minas Gerais, vamos dizer assim que é uma região emergente assim no e-commerce, tá? Tem várias empresas que até fecharam serviço com a gente, empresas que não sabiam por onde começar no comércio eletrônico. Com esse mundo de informações, vários artigos, vários gurus na internet dando dicas, muitas profissionais assim falando de plataforma, como se a plataforma fosse, né, o recurso para poder vender muito na internet, e outro abordando outros assuntos como se aquilo ali fosse o fundamental para vender na internet. Então, faz com que muitos empreendedores passem por uma obesidade mental praticamente, né? Muita informação, mas quais dessas informações devem ser realmente seguidas e aplicadas no negócio? Então, esses 7 passos
eu procurei reunir isso tudo e trazer aqui. Óbvio que o tempo não vai permitir que nós possamos explorar de uma forma detalhada cada um deles, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês a ter um norte sobre como trabalhar uma loja virtual de sucesso. O primeiro passo, eu acredito que alguns de vocês vão, nossa, mas o primeiro passo é foco na missão, visão e valores? Não sei, deve ter muitos aí de vocês que estão assistindo a palestra agora e devem se questionar, né? Nossa, mas eu vejo normalmente nas empresas um quadro, né, logo na recepção dela lá falando qual é a missão, a visão e os valores dessa empresa. E eu já fui daqueles que tipo não davam muita importância para isso. Sempre achava que isso era algo institucional, sem muita relevância, mas com o tempo eu aprendi, depois que eu comecei a estudar a estratégia empresarial, a importância desse passo, tá? Bem, o que é a missão de uma empresa? A missão de uma empresa é o que ela se propõe a fazer, é o que ela vai entregar de valor, é o que ela faz para alcançar os objetivos, tá? Então, quando a missão de uma empresa ela é muito bem definida, isso se torna uma cultura da empresa, tá? Por exemplo, a missão da Econde hoje é transformar o resultado das vendas online das empresas do Vale do Aço. E a gente aplica isso diariamente. Todas as nossas campanhas, as nossas ações, a gente poderia estar atuando a nível nacional, mas todas as nossas campanhas, elas são visando a região. Tá? Isso é para vamos dizer assim, que é um caso até de amor meu com a região. Tá? Eu sei da necessidade da região em se desenvolver no e-commerce. Então, eu procurei, e nesse primeiro momento, a estratégia da empresa é ajudar os empresários aqui da região do Vale do Aço a alcançarem o sucesso no comércio eletrônico. Então, essa é uma missão. E todos aqui na empresa compartilham essa mesma missão, ajudar os empresários aqui a alcançarem os resultados de vendas na internet. E quando a gente fala ajudar alcançar o resultado de vendas, não é simplesmente, então a gente vai divulgar só aqui na região, nós vamos fazer palestras aqui na região, isso a gente já faz e isso, no meu ponto de vista, é básico. A missão ela tem que ser além disso. A gente faz esse básico, mas a gente vai muito além. Se um empresário hoje procura a Econde querendo saber mais sobre o comércio eletrônico, se ele precisa de uma dica e a gente pode ajudar, a gente faz o possível, até mesmo sem cobrar. Tá? Então, isso faz parte da cultura da empresa e isso é tão forte aqui dentro que é empolgante, sabe? Trabalhar dessa forma. Você dá uma dica, vê o que aquele empresário está precisando de algum melhorar o resultado dele na internet e aqui todo mundo está disponível e está com vontade de ajudar, porque essa é a nossa missão, é uma cultura da Econde, tá? Já a questão de visão, a visão é quando é dita aonde a empresa quer chegar. Ou seja, no caso da Econde, por exemplo, a nossa visão é ser a principal referência no leste de Minas Gerais quando o assunto for comércio eletrônico e marketing digital. E nós estamos trabalhando fortemente para alcançar esse resultado. Nós já estamos no ano de 2016, essa missão, essa visão já está sendo trabalhada aí desde 2013. Tá? A gente fez uma reestruturação muito grande nesse sentido e a gente está alcançando. Isso é um objetivo compartilhado entre todos aqui na empresa. Tá? Então a visão da Econde, por exemplo, hoje é ser uma referência no leste de Minas Gerais nesse sentido. A gente poderia fazer um trabalho nacional, mas não é o nosso foco. Tá? Então a nossa visão é essa e todos aqui na empresa trabalham alinhados com foco na missão e visão. Já valores, eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou até listar. Valores a gente tem a liberdade de trabalhar mais tópicos, tá? Eu vou mostrar para vocês. No caso aqui, eu trouxe um exemplo da Zappos. Quem não conhece a Zappos, tá? A Zappos ela é uma empresa de calçados, ela é enorme e é uma das principais cases aí de estudos no e-commerce, porque eles sabem aplicar, eles têm uma cultura muito diferente e proporcionam uma experiência única para os usuários que compram o produto deles, tá? Então eles têm uma missão muito forte, uma visão muito bem definida e valores principalmente também bem definidos. E é uma empresa que está no e-commerce e que tem um sucesso com base nisso que eles definiram. Então eu acredito que com esse exemplo aqui vocês vão conseguir entender
o quanto é importante ter uma missão bem definida e essa cultura disseminada entre todos na empresa. A missão das Apos, por exemplo, é entregar felicidade aos clientes, empregados e vendedores. Aparentemente é uma frase curta. A missão ela tem que ser bem curtinha, sucinta, fácil de entendimento, né? E a das Apos não é diferente. Ela é curta, simples, fácil de ser entendida. Mas a responsabilidade de fazer com que cada palavra dessa missão funcione é muito grande. Vamos lá, vamos tentar entendê-la aqui. Entregar felicidade. Imagina em cada detalhe das operações de um e-commerce, seja na venda, seja no marketing digital, nas ações publicitárias, no atendimento, em todos os detalhes. Uma missão da empresa é entregar felicidade. Ou seja, em momento algum ela pode distorcer esse sentimento do cliente. Ela sempre tem que deixar o cliente feliz em cada detalhe. Então tem que ser muito detalhista em todos os processos da empresa para que essa missão ela seja cumprida a risco. Então, na campanha de marketing digital, como que deve ser o texto de um e-mail marketing, por exemplo? Ele tem que proporcionar felicidade. Como que deve ser a apresentação de um produto nas redes sociais? Ele tem que ter um visual que proporcione felicidade. Então, reparem que a missão ela vai muito além de uma simples frase, ela vira uma cultura da empresa. Aí, quando as Apos falam, olha, entregar felicidade aos clientes, empregados e vendedores. Então, eles não se preocupam somente com os clientes. A parte interna deles também é muito importante para eles. Então, todo mundo na empresa deve ser feliz. Imagina o investimento que essa empresa faz para poder fazer com que os empregados trabalhem felizes na empresa, né? Os vendedores trabalhem felizes. Então, tem que fazer um trabalho de endomarketing muito grande, né? Quando eu falo endomarketing, é esse trabalho interno de capacitação, treinamentos, eventos, relacionamento e tudo mais. Então, é uma frase curta, simples de ser entendida, mas quando a gente vai aprofundando e entendendo processos da empresa, essa frase ela deve ser aplicada em cada detalhe. É uma responsabilidade muito grande, mas quando todos na empresa entendem qual é a missão do negócio, isso vira uma cultura, tá? E todos mantêm o foco nessa cultura. E quando funciona, gente, é fenomenal. Muito, muito bacana mesmo. No quesito de valores, eu trouxe aqui uns exemplos das Apos. Olha esse primeiro item aqui, gente. Entregue um uau através dos serviços. Cara, imagina você arrancar um uau de todos os clientes que comprarem na loja virtual. Que experiência única, exclusiva e fenomenal que deve ser proporcionada para esse cliente, para ele sempre falar uau. Ou seja, ele vai comprar um produto, seja na loja virtual, seja por telefone, enfim, ele tem que sair surpreendido para falar, uau, os caras são bons, né? Então ele tem que ser surpreendido. Imagina o quanto um vendedor tem que ser empolgado, o quanto de inovação que ele tem que trabalhar, o quanto de criatividade que ele tem que ter para proporcionar esse uau, não é verdade? Então olha que responsabilidade. Então valores são esses detalhes aí que a empresa deve seguir para poder se diferenciar da concorrência, enfim, e trabalhar todo esse diferencial aí para proporcionar uma boa experiência com o cliente. Outro item aqui, abrace e conduza as mudanças, o item 2, né? Então, é um valor bem diferenciado que a Zappos adotou, né? Então, ela meio que pede inovação, né? De todos na empresa, né? Abraça e conduza as mudanças, né? Então, ou seja, tudo que for mudança, tudo que for inovação, tudo que tiver, né, de mercado, todos têm que acompanhar. O terceiro item, crie diversão e um pouco de maluquice. Olha que bacana esse valor da empresa, né? Ou seja, todos os empregados, atendentes, vendedores, eles têm que ser divertidos e um pouco de maluquice. Ou seja, isso é relacionamento, né? E relacionamento e diferenciação. Eles conseguem ser diferentes com esse valor de todos da concorrência. Seja aventureiro, criativo e cabeça aberta, o item 4, tá? Seja aventureiro, criativo e cabeça aberta. Olha que exigência que eles pedem como valor da empresa. Muito bacana. Procure sempre por crescimento e aprendizagem. Crie relacionamentos abertos e honestos através da comunicação. Crie um time positivo, um espírito de família. Faça mais usando menos. Seja apaixonado e determinado. E por último, seja humilde. Olha que valores fenomenais. E quando a gente vai detalhando
cada um desses valores, a gente consegue identificar como aplicar isso na estrutura de uma forma que realmente o cliente ele vai falar uau o tempo todo. Tá? Então, quando vocês forem definir a missão, valores e visão aí da empresa de vocês, aproveitem esse momento para se diferenciarem da concorrência. Olha o quanto é possível fazer na definição de valores. E quando isso é muito bem definido de uma forma estratégica, e todos na empresa seguem à risca e focados em aplicar isso no seu dia a dia, olha, é um primeiro passo para o sucesso fenomenal. Tá? Então, identifiquem qual é a missão de vocês, né? Qual que é a cultura, como vocês vão trabalhar isso na empresa, qual que é a visão, ou seja, onde vocês querem chegar e quais são os valores aí para poder exercer o trabalho na empresa. Façam isso que eu tenho certeza que já vai ajudar demais no processo de estruturação da loja virtual. E essa técnica, que é algo que já vem sendo feito, eu acredito que todas as empresas deveriam ter isso, tá? Definido, independente se é atuando no e-commerce ou não. Bem, pessoal, agora eu vou falar de uma ferramenta que chama Matriz SWOT. É uma ferramenta muito simples e muito funcional, permite ter uma visão 360 mesmo do negócio. Vamos lá. Eu trouxe aqui um quadro preenchido dessa ferramenta, você pode preencher ela em Word mesmo, não tem mistério. Essa ferramenta é o seguinte, você vai colocar do lado esquerdo ali na coluna externo e interno. Externo significa ambiente externo, ou seja, tudo que pode influenciar no seu negócio externamente, como fatores culturais, economia, concorrência e outros itens mais. Tá? Interno já é relativo ao seu ambiente interno da empresa, a estrutura mesmo. Então, nesse item, você vai falar sobre equipe, estrutura, investimentos, tudo que você identificar como sendo uma força ou fraqueza. Eu trouxe já um quadro preenchido, né, com dados fictícios, né, ilustrando aqui uma loja virtual de joias. Tá? Então, vamos lá, ver o ambiente externo e quais são as oportunidades e ameaças em relação a esse ambiente. Oportunidades ali, por exemplo, crescimento do mercado de joias na internet. Foi percebido que para essa loja virtual, ela tem uma oportunidade de investimento externamente que o mercado de joias está crescendo muito na internet. Está havendo uma demanda e uma procura muito grande nesse sentido. Então, é uma oportunidade a ser explorada pelo negócio. Segundo item, facilidade de formar presença digital, formação de público na região devido à falta de concorrentes. Ou seja, essa loja virtual, na região onde ela atua, foi percebido que a concorrência é pouca ou nula, né? Praticamente. Então, para ela investir em estratégias digitais na região onde ela atua, seria fácil. Né? Ela teria um retorno interessante, porque os concorrentes não estão atuando no digital. Então, para formar público, fazer campanhas e já ter um resultado de vendas, seria mais fácil. Né? Ela atingiria o público com maior facilidade. Outro item, parceria com eventos para noivas usando loja virtual. Geralmente no mês de maio, né, é o mês das noivas, então sempre tem eventos de noivas, pelo menos aqui na região do Vale do Aço isso é muito comum, eu não sei em outras regiões do Brasil, mas coloquei esse item fictício, tá? Só para poder ilustrar como sendo uma oportunidade. Então, no caso dessa loja virtual, foi percebido que existe uma oportunidade de fazer parceria com esses eventos para oferecer produtos para essas noivas. É isso através de promoções, alguma campanha, enfim, mas tem essa oportunidade de ser trabalhada. Já na parte de ameaças, um item eu coloquei, marcas consolidadas comercializando produtos similares, ou seja, tem grandes lojas na internet atuando a nível nacional que comercializam produtos similares. Então isso é uma ameaça. Isso vai fazer com que o cliente decida em comprar da loja que está entrando agora ou dessas marcas consolidadas. Então tem que ter uma estratégia por trás para fazer com que esse cliente compre da empresa. Eu vou falar até um pouquinho mais na frente sobre isso. Outro item, muitos concorrentes a nível nacional com estratégia de SEO visando a região. Isso é comum, tá? Em um outro projeto, eu já havia identificado, né? O cliente ele nos procurou querendo investir na internet e viu que na região não tinha concorrência, nenhum outro concorrente investindo no e-commerce, em marketing digital e tudo mais. Mas fazendo uma rápida pesquisa no Google do produto dele, nós percebemos que existiam outras lojas virtuais de outros estados, de São Paulo, Espírito Santo, enfim, com estratégias de SEO visando a região e fazendo venda para pessoas aqui da região. Como que eles faziam isso? Por exemplo, usando o exemplo aqui de alianças, né?
muitas lojas de São Paulo colocavam o nome do produto assim, Aliança de Ouro Ipatinga, né? Ou seja, se alguém de Ipatinga pesquisasse Aliança de Ipatinga, em Ipatinga, né? Acabaria encontrando uma loja de São Paulo que vende alianças. Então, na região não tinha nenhum concorrente local investindo no e-commerce, mas existiam concorrentes de outros estados visando a região. Olha só, então isso pode acontecer, tá? Então é uma ameaça. Outros itens aqui, retração da economia, chargeback. Se você não conhece esse termo chargeback, vale a pena depois você aprofundar um pouquinho mais no assunto se você está iniciando no comércio eletrônico, tá? Chargeback é quando ocorre uma fraude, ou seja, alguém compra na loja virtual usando um cartão roubado, enfim. Então, quando isso acontece e o real dono do cartão recebe a fatura, ele vai contestar ela, ele vai falar que não fez a compra na loja virtual. Então, quem fica com esse prejuízo é o lojista. Óbvio que tem estratégias para evitar com que isso ocorra. Antes de aprovar o pagamento, você consegue identificar se aquele cliente ele não está tentando fazer um furto, enfim. Mas como esse segmento que eu ilustrei aqui é do segmento de ouro, então é um produto muito visado para roubo, né? Então o chargeback é uma ameaça para o negócio. Concorrentes regionais investirem no e-commerce, outro tópico, pode acontecer a partir de um investimento. A empresa começar a ganhar uma proporção, uma notoriedade nesse segmento e começar a ter resultados, os concorrentes locais também vão perceber isso e, óbvio, que vão ter um interesse aí despertado para fazer o investimento também. Outro item, aumento no preço do ouro. Também, o ouro geralmente é um produto que oscila muito no mercado. Então, isso pode ser um fator que influencia aí e seja uma ameaça para o negócio. Já em relação ao ambiente interno, quais são as forças do negócio em relação ao ambiente interno? Personalização dos produtos, ou seja, eu coloquei aqui que a loja seria capaz de personalizar alianças, coisas que muitas não fazem. Outro item, tradição da marca na região. Se ela for atuar na região fazendo estratégias locais, né, então ela teria um retorno legal, porque a marca já possui lojas físicas, por exemplo, então ela utilizaria dessa notoriedade que já tem, dessa confiança dos clientes, para poder fazer a venda no e-commerce. Então, facilitaria a venda. Carteira de clientes, possuir fábrica, qualidade dos produtos e serviços comprovadas, né? Possuir loja física e preço competitivo. Então, nesse bloco, a gente coloca tudo que é identificado como força da estrutura da empresa. Agora, vamos ver as fraquezas. Não possui nenhuma presença digital, ou seja, uma empresa iniciando no e-commerce, não tem nenhuma fanpage, não tem uma conta no Instagram, nunca fez nenhuma estratégia digital, então ela vai começar isso. Então é um processo que vocês sabem que pode demorar algum tempo, até que forme um público, esse público comece a se relacionar e através desse relacionamento proporcionar vendas. Outro tópico, pessoas capacitadas para trabalhar no projeto. Isso é muito comum também, aqui na região principalmente, tá, do Vale do Aço, encontrar pessoas que já entendem de e-commerce, entendem de SEO, de marketing digital, de logística, entrega, todas essas questões, para trabalhar no projeto de uma loja virtual. Então, é uma fraqueza do negócio, ele teria que fazer um investimento nisso, por exemplo. Outro item, política de frete grátis, talvez não conseguir um frete grátis tão competitivo igual outras empresas, a formação de equipe e marca sem reconhecimento nacional. A partir do momento que essa empresa tem um reconhecimento local, resolver fazer investimentos a nível nacionais, aí ele vai bater de frente com aquelas marcas já consolidadas que comercializam produtos similares. Então, isso inicialmente vai ser uma fraqueza. Tem que começar com estratégias que se diferenciam e tudo mais, mas vai demandar um investimento para até que essa marca seja realmente reconhecida diante dos demais concorrentes. Então, essa é uma ferramenta que é muito bacana de ser utilizada. Aplique no negócio, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a terem uma noção do que são oportunidades, ameaças em relação ao ambiente externo e forças e fraquezas em relação ao ambiente interno. E com esses tópicos que vocês identificarem, vocês vão saber exatamente o que deve ser explorado e o que deve ser resolvido. Beleza? Vamos lá. Terceiro passo que eu também aplico nas consultorias. Esse passo aqui é um dos mais gostosos assim, que eu acho. Né? É entender o posicionamento estratégico da loja virtual no e-commerce. Tá? Essencialmente, existem 3 tipos de posicionamento. Posicionamentos definidos por Kotler. Tá? Kotler é um dos papas aí do marketing. Esses 3 tipos são diferenciação, custo e nicho. O que é um posicionamento por diferenciação? É quando o cliente ele enxerga a loja virtual diferente em relação
diferente e única, né, e exclusiva em relação à concorrência. Ou seja, você tem um produto que é tão diferente que o cliente só consegue encontrar na sua loja virtual, você tem um serviço que é tão diferente que é só a sua loja virtual que possui. Então, isso é diferenciação, né? É uma estratégia muito boa de ser adotada para iniciar no e-commerce. Então, através dessa diferenciação, isso se torna estratégia de marketing. É isso que você vai divulgar. E quando o cliente encontrar, ele vai ficar refém daquilo ali. Se ele gostou daquela diferenciação que você ofereceu para ele, ele vai comprar só de você mesmo, porque nenhum outro concorrente tem essa diferenciação. Tá? Por exemplo, no caso das Zappos que eu comentei lá no início, a estratégia deles aplicada na missão, olha só, a missão deles é uma estratégia de diferenciação, ou seja, o serviço que eles prestam. Eles são detalhistas em cada etapa do contato do cliente com o negócio. Então, o serviço deles é diferente em relação aos da concorrência. Então, a diferenciação ela pode ser aplicada no serviço, no produto, na tecnologia, enfim. É muito importante a empresa ter alguma coisa diferente para oferecer para o cliente e o cliente enxergar a empresa como única e exclusiva, não como mais uma. Tá? Então, encontrem uma estratégia de diferenciação bacana para aplicar no negócio de vocês. O segundo tópico, né, custo. O que é um posicionamento por custo? Custo é simplesmente quando você atua na briga por preço. Isso é muito comum no segmento de eletrônico, por exemplo. Se você, o mesmo eletrônico que a sua loja virtual vende é o mesmo que todas as outras lojas virtuais na internet também vendem. Então acaba que a briga vai ser por preço mesmo, não tem outro caminho. A não ser que você, mesmo vendendo eletrônico, brigando por custo, consiga ainda encontrar serviços que diferenciem o seu negócio das outras lojas virtuais. Mas ainda assim, quando o assunto for produto, preço, parcelamento, desconto, enfim, a briga vai ser lado a lado com os demais concorrentes, porque é um produto que envolve briga por custo, beleza? Esse tipo de posicionamento por custo, ele é um dos que eu considero assim mais complexos, tá? Porque o produto, pelo fato de ser encontrado em diversas outras lojas, acabam que outros fatores influenciam na decisão do cliente. Por exemplo, se tem uma outra marca mais consolidada vendendo o mesmo produto, a probabilidade do cliente comprar dessa marca mais consolidada é maior, né? Então, isso influencia muito nos resultados do negócio, principalmente no início. Então, a empresa ela tem que ter ciência disso, para saber se ela tem capital para poder investir em estratégias, fazer a marca crescer, para se posicionar do lado das outras e brigar preço a preço ali com os demais concorrentes, para depois começar a ter um resultado. Então, identifique isso no seu negócio. Por coincidência, sempre eu já vi várias lojas virtuais atuando nesse tipo de posicionamento e não dando certo, tá? Porque não sabia, não fez um prévio planejamento de posicionamento por custo para identificar quando que ela teria um resultado brigando por preço na internet. Outro tipo de posicionamento é nicho. Nicho, vamos dizer assim, que você encontrou um caminho tão exclusivo para atuar no e-commerce que existe uma demanda reprimida ali que talvez não esteja sendo atendida e essa demanda, esses clientes, para atender esses clientes praticamente não existe concorrência, né? Ou seja, vamos supor que você faça venda de produtos, lembrar aqui de um case, faça venda de vasos de flor artesanais, supondo que ninguém ainda venda isso na internet, né? Então, o que vai acontecer? Você está atuando no segmento de nicho, né? Não existe outra concorrência de vasos de flor artesanais. Existem pessoas que gostam desse tipo de produto, mas que para comprar esse tipo de produto, eles têm a dificuldade de locomoção, encontrar lojas, enfim. Então, se você entra no e-commerce com um produto já atendendo essa demanda, o resultado vai vir mais rápido, tá? Porque não tem concorrência. A demanda está ali, esperando que o produto chegue até ela. Então, são basicamente esses três tipos de posicionamento: a diferenciação, custo e nicho. O que eu gosto sempre de falar é o seguinte: por mais que você esteja entrando no segmento de custo e brigando por preço na internet, nada impede de você ter uma diferenciação no serviço prestado. Então, eu acho muito bacana, talvez vocês, se conseguirem, aplicar até um pouco de cada. Ou seja, vamos supor que eu vendo eletrônico, mas o meu serviço ele vai ser diferente de todos os outros concorrentes, né? E no meu portfólio, eu ainda vou agregar produtos eletrônicos que nenhum outro concorrente vende e que atende uma necessidade, uma demanda reprimida do mercado que foi identificada, né? Ou seja, olha só, eu vendo eletrônicos, vou brigar por preço em alguns casos,
mas tem um serviço diferenciado que aos olhos do cliente eu vou ser visto como único. E ainda no meu portfólio eu vou ter produtos de eletrônico que atendem uma demanda ali que nenhum outro concorrente está atendendo, ou seja, é nicho. Beleza? Então vale a pena pensar nessa questão de posicionamento, porque isso ajuda muito no resultado de vendas no e-commerce, ok? Bem, aqui no quarto passo eu trouxe uma frase do Sun Tzu que foi retirada do livro A Arte da Guerra. Se você nunca leu, eu recomendo, livro muito bom, tá? Essa frase diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Bem, vamos aplicar isso ao negócio. Cada parte dessa frase aqui, tá? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado de 100 batalhas. O que isso quer dizer? Se você conhece bem o seu negócio e conhece bem a concorrência, você vai saber exatamente o que deve ser feito para poder se diferenciar, para poder fisgar o cliente, o que oferecer. Você vai saber o que isso é feito para alcançar o resultado de vendas. Isso é fato, porque você sabe o que a concorrência está fazendo e você sabe o que você consegue fazer. Você conhece os dois lados do negócio. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, a segunda frase. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Ou seja, você conhece o seu negócio, mas não sabe o que a concorrência está fazendo, o que vai acontecer? Você vai ser sempre surpreendido pela concorrência, sempre vai trabalhar com aquela sensação de urgência, que as coisas têm que ser resolvidas rápido, porque a concorrência trouxe um produto novo, a concorrência está fazendo uma campanha, a concorrência está com condição interessante, melhor que o seu negócio. Isso não é bom. Então você tem sempre que se antecipar para poder ganhar essa concorrência de mercado e estar sempre na frente. Tá? Agora, já a terceira frase, se você não conhece nem o seu negócio e nem o concorrente, meu amigo, eu recomendo que nem inicie o investimento. Por quê? A probabilidade de dar errado é grande. Você tem que conhecer o negócio, tem que conhecer a concorrência. Caso contrário, você vai dar um tiro no escuro para ver se acerta alguma coisa. Complicado, não é verdade? Então, conheça a fundo a concorrência, encontre diferenciais, encontre vantagens competitivas. Diferenciais, lembrando, é aquilo que o cliente enxerga como único e exclusivo em relação ao seu negócio e à concorrência. Tá? Já as vantagens competitivas são aqueles agregados. É um parcelamento, é um conteúdo da loja virtual, ou seja, tudo que você puder trabalhar em relação à concorrência que te dê mais vantagem, interessante. Mas para isso você tem que conhecer a fundo aí os seus concorrentes em relação ao conteúdo, condições de pagamento, condições de entrega, reconhecimento da marca. Mapeie todas essas questões que eu tenho certeza que você conhecendo bem o concorrente e conhecendo bem o seu negócio, você já vai iniciar muito bem no e-commerce. Beleza? O quinto passo, elaborar um plano de negócio consistente prevendo investimentos e projeção de vendas. Isso é importante demais, gente. Nesse passo, é muito importante vocês colocarem em uma planilha simples mesmo. Coloquem uma planilha simples, todos os investimentos necessários para a loja virtual, como plataforma, capacitação de pessoas, uma verba de marketing mensal, água, luz, telefone. Vai ter que estruturar um estúdio para poder tirar fotos de produto. O investimento em estoque inicial. Coloque uma planilha simples, não precisa ser nada muito avançado, não. Mas isso vai permitir com que você possa saber qual vai ser o seu custo mensal para você manter o negócio e qual vai ser o seu investimento inicial para poder estruturar o negócio. A estrutura inicial que eu falo é plataforma, a compra de um estúdio, equipamentos. Não deixe para fazer isso depois. Faça isso antes. E faça já uma projeção de vendas. Por que já uma projeção de vendas? Nilri, nós vamos investir 50 mil reais na loja virtual. Identificamos tudo. Mas quanto é necessário vender por mês para que a loja pelo menos encontre um ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando ela começa a se pagar. Qual que é a intenção de faturamento de lucro da loja virtual? É vender 15 mil reais mês? 50 mil reais mês? 1 milhão de reais mês? Óbvio que quanto maior o volume de vendas desejado, maior vai ser o investimento inicial. Quanto menor o volume de vendas desejado, consequentemente, menor vai ser a estrutura e menor o investimento inicial. Então já faça uma projeção de vendas para você saber onde a empresa deve chegar, pelo menos para pagar as contas, e onde ela deve chegar para proporcionar o lucro desejado. Beleza? Então não deixe de fazer isso antes de iniciar uma loja virtual, porque
Parece básico, sei que muitos de vocês vão concordar, isso é tranquilo de ser feito e tal, mas eu já tive muito contato com muito empreendedor que faz isso depois da loja no ar. E é aí que ele assusta, aí que ele vai realmente identificar, nossa, mas eu investi isso tudo, agora vai demorar para mim rever o dinheiro de volta, não tem como manter o negócio. Enfim, faça isso antes de qualquer investimento, porque é assim que você vai ter uma visão de quanto tempo você vai poder manter a empresa com resultados negativos, onde ela tem que chegar para pelo menos para pagar as contas, beleza? Então, elabore um plano de negócio consistente financeiro, prevendo investimento e projeção de vendas. É simples? Então faça, porque vai ajudar muito no planejamento da loja virtual. Bem, o sexto passo é marketing digital. Esse é um passo muito interessante para a loja virtual, porque ele dita realmente quanto a loja vai conseguir vender. Né? Quanto maior o trabalho com marketing digital, quando bem feito, tá? Maior o resultado de tráfego e, consequentemente, maior o resultado de vendas. Beleza? E no marketing digital existem várias estratégias que podem ser trabalhadas, tá? Mas tem que escolher a estratégia ideal que seja coerente com a intenção de vendas da loja virtual, porque quanto maior o volume de tráfego que a loja pretende ter, maior, obviamente, vai ser o investimento. Tanto em conteúdo, cliques pagos e nas estratégias que eu vou citar aqui com vocês, beleza? E dependendo do tipo de negócio também, pode ser que links patrocinados não deem tanto retorno, tá? Pode ser que a estratégia de conteúdo seja melhor, pode ser que a estratégia nas redes sociais seja melhor, depende muito do público, onde ele está presente. Por exemplo, o público de moda, ele adora se relacionar, ele gosta de ver looks, ele gosta de ver dicas, ele gosta de ver novidades, né? Então, as redes sociais é um excelente caminho para isso, tá? Já outros produtos que às vezes já brigam por custo na internet, é o caso que eu falo, por exemplo, do eletrônico. O eletrônico não tem aquela exigência de gerar tanto conteúdo, óbvio que isso traz resultado também, mas o cliente geralmente ele já sabe o que quer, ele já conhece o produto, ele está procurando preço mesmo. Né? Então, uma estratégia de links patrocinados no Google, por exemplo, vai trazer um resultado mais interessante que talvez um cliente de moda. Então, isso é algo que tem que ser maturado com o negócio. Óbvio que ao iniciar já tem que ser feito um planejamento de marketing para definir onde vai ser feito todo o investimento e monitorando. Tá? Monitoramento eu vou falar um pouquinho mais para frente do que é isso. Mas no caso das estratégias de marketing digital, o primeiro passo para ter um resultado fenomenal é conhecer o público-alvo. Tá? E conhecer o público-alvo não se limita simplesmente em saber idade, sexo, informações demográficas. Não. Isso é um dos passos, tá? Isso são dados quantitativos. Quando você conhece mesmo o público-alvo, ou seja, você forma aquela persona, persona é quando você detalha essa pessoa, tá? Então, é entender o comportamento. O que é um comportamento de um público-alvo? É entender por que ele consome um produto, quais momentos ele consome, quais são os desejos dele em relação ao produto. E isso, muitas das vezes, pode ser necessário ser feito para cada produto, viu? Porque cada produto atende uma demanda diferente para o público-alvo, tá? Então, o interessante é entender quais os interesses, quais problemas esse produto resolve para esse público e identificar cada um desses detalhes. Definindo isso tudo, a maioria das ações de marketing digital, seja nas redes sociais, sejam de conteúdo, sejam de links patrocinados, elas vão ter uma comunicação e um conteúdo direto para o público-alvo, que ele vai se identificar imediatamente com o produto. Tá? Então, primeiro passo, conheça o público-alvo. Tá? Segundo passo, investir no conteúdo e organização das categorias e produtos. Esse aqui eu tenho certeza que vocês já sabem que é um passo fundamental, porque o contato do cliente é com a loja virtual. E a loja virtual tem que estar preparada para atender o cliente. E como que a loja virtual atende o cliente? É com fotos de qualidade, com produto em todas as posições, emitindo zoom, tá? Manter um padrão das imagens dos produtos na loja virtual. A organização das categorias também é muito importante, porque se a organização delas estiver ruim, o cliente ele não vai conseguir navegar com facilidade e encontrar um produto desejado. Tá? Então, imagine você entrar em uma loja onde todas as prateleiras estão extremamente desorganizadas, produtos misturados, você vai ficar extremamente perdido. É a mesma coisa com a loja virtual. Quando as categorias não estão organizadas, não estão simples e fáceis de serem entendidas, o cliente ele vai sair da loja virtual e vai procurar outra mais simples. Tá? Outro investimento também muito importante, além das fotos do produto, é o conteúdo do produto. Quando a gente fala conteúdo do produto, é a descrição do produto.
descrição do produto não é simplesmente colocar medidas, peso, material. Não, isso deve ter também. Isso são informações técnicas do produto. Mas o importante mesmo é descrever o produto com uma extrema qualidade. O que é descrever o produto com extrema qualidade? Vamos supor um produto, um cachepô em inox, ou melhor, um vaso inox, para ficar mais simples de explicar. Um vaso inox. Para que o cliente compraria um vaso inox? Tá certo que o cliente quer saber o peso do vaso, ele quer saber as medidas do vaso, ele quer saber qual o material do inox, se é polido, se é escovado, beleza. Mas ele quer ler mais sobre o produto, ele quer aprender. Então, nessa descrição, é importante colocar que o vaso ele vai servir para decorar a fachada de uma loja, ele serve para decorar a varanda de uma casa, ele serve para colocar em cima de uma mesa de jantar, ele serve para usar com quais tipos de flores, para dar um contraste legal nas cores. Então, o cliente ele quer informação sobre o produto, ele quer aprender sobre o produto e quer entender como que ele pode usar. Então, tem essas informações em mãos e escreva o máximo que puder. Conte uma história do produto mesmo, beleza? E essa descrição ela vai beneficiar totalmente estratégias de SEO, que são estratégias de otimização de conteúdo da loja virtual. Estratégias de otimização de conteúdo são para que a loja possa ser encontrada nos buscadores, principalmente o Google, que é o principal buscador presente aqui no Brasil hoje, tá? Então, quanto melhor o conteúdo dos produtos, nome do produto, descrição, maior a probabilidade da loja ser encontrada no buscador, tá? Então, SEO é isso. São estratégias de otimização de conteúdo para que a loja virtual, tanto as categorias quanto os produtos, sejam facilmente encontradas nos buscadores. Para isso é necessário ter uma boa descrição, uma boa formação de nome de produto. Vocês já devem ter reparado que algumas lojas virtuais colocam o nome do produto com diversas palavras-chave, né? Por exemplo, voltando nesse vaso, vaso, inox, escovado, para a mesa, jantar. Não é só vaso inox. Tá? Por que usam esses vários termos? Porque o nome do produto geralmente é um dos principais responsáveis para que ele possa ser encontrado na internet. Porque geralmente o nome é o próprio título da página, que é o que a gente chama de meta-título. E dentro da página é necessário ter uma meta-descrição. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essas questões técnicas do SEO, tá? O que é importante você saber aqui é aprofunde seu conhecimento em SEO, beleza? Porque isso vai ser fundamental para o resultado da loja virtual. E quando o SEO ele é bem feito, o tráfego orgânico, que é aquele tráfego vindo do Google, aquele tráfego que você não precisa pagar para ele chegar até a sua loja, ele vai acontecer com maior frequência. Isso é fenomenal, porque, convenhamos, se você precisar de investir sempre para ter tráfego na loja virtual, isso pode sair muito caro. Né? Talvez a loja nem se pague, tanto que tenha que investir em tráfego. Tá? Então, aprofunde os conhecimentos em SEO. Isso é fundamental para toda loja virtual. Por último, elaborar estratégias inbound e outbound para os diferentes canais digitais, baseando na visão e previsão de vendas. O que é uma estratégia inbound? Estratégia de conteúdo. Provavelmente você já deve ter feito download de um e-book na internet, por exemplo. Obviamente que a empresa que te forneceu esse e-book, ela está utilizando uma estratégia inbound. O que é isso? Ela te forneceu valor através do conteúdo, te forneceu informações que resolveram alguma coisa para você, tá? Você, obviamente, ficou muito grato por isso, mas naquele relacionamento, através daquele conteúdo, com certeza tinha alguma estratégia comercial por trás, ou seja, alguma tentativa de converter você em venda. Pode ser que não ocorra na hora ou no e-book, por exemplo, mas se pegou o seu e-mail, em algum dado momento vai ter uma oferta de alguma coisa. E você, obviamente, vai dar atenção, porque aquela empresa te entregou muito valor antes de te ofertar algum produto e te exibir algum preço. Não é verdade? Então, ter um blog de conteúdo, por exemplo, é uma estratégia inbound. Um blog de moda, por exemplo, que dê dicas de tendências, de roupas para determinadas ocasiões. Isso é estratégia inbound. As pessoas vão começar a se interagir com aquele conteúdo, vão consumir aquele conteúdo e, óbvio, que através daquele conteúdo você pode tentar ofertar o seu produto. Numa postagem de uma dica de moda, de uma roupa para usar num sábado à noite, obviamente, se você vende esse tipo de roupa, você vai falar a dica numa postagem no blog, mas também não vai perder a oportunidade de colocar no finalzinho do artigo que você tem um produto ideal para aquela pessoa. Não é verdade? Então, o inbound é isso, é fornecer informação, conteúdo para as pessoas e entregar valor antes de fazer uma oferta. Tá? Então, pode ser através de um blog, um e-book, um vídeo, e-mail, enfim, de forma que entregue valor. Não se preocupe com a oferta. A oferta é um segundo momento, beleza? Já a outbound é uma estratégia mais direta, ou seja, você vai realmente ofertar de cara.
Exemplo, vou fazer uma estratégia de link patrocinado no Google, usando o Google AdWords. Eu já vou ofertar um produto que eu tenho um desconto fenomenal. Então, já vou criar a campanha, já vou começar a ofertar e já vai gerar um tráfego imediato para a minha loja. Então, a recomendação é, identifique esses dois caminhos que você pode ter para gerar tráfego para sua loja virtual. Óbvio que o inbound talvez seja uma estratégia um pouquinho mais demorada para gerar tráfego e tudo mais, mas a conversão é maior. Já o outbound gera tráfego imediato, mas a conversão às vezes é menor. Mas depende muito da estratégia por trás de cada ação, tá? Existem estudos que mostram isso, mas eu acredito que depende muito da estratégia. Então, identifique quais os melhores caminhos para a sua loja virtual, quanto você pode investir para alcançar o resultado de vendas e alcançar a visão definida para a empresa. Tá? Não faça nenhum planejamento muito ousado de Google AdWords, investindo rios de dinheiro, tá? Sem uma coerência onde a loja precisa chegar para alcançar o ponto de equilíbrio e alcançar o primeiro faturamento de lucro, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. E, por último, o sétimo passo é monitorar sempre. Tá? Esse aqui é um ciclo simples que a loja virtual deve ter. Isso não só a loja virtual, tá? Todo negócio precisa disso. Lá no início nós fizemos todo aquele planejamento financeiro, missão e visão, tal. Isso vai ser implementado em um determinado momento, que é o segundo tópico aqui, o execute. Então, você vai planejar, depois vai executar. Depois de executar e tudo estiver no ar, já estiver funcionando, nunca deixe de avaliar, monitorar, tá? Então, esse monitoramento ele pode ser feito de várias formas, tá? E vai ser feito de várias formas, porque cada setor precisa de um monitoramento diferente. Loja virtual não é simplesmente olhar Google Analytics, não. Isso é fundamental, mas tem outros setores que devem ser analisados, né? Tem que ser definido uma forma de analisar sempre o financeiro para ver o que está acontecendo, quanto está saindo, quanto está entrando, como é que está o caixa da empresa, como está a saúde financeira dela para manter todo o trabalho. Pode ser que o planejamento ele seja refeito durante o processo, porque talvez esteja consumindo recursos demais ou esteja entrando recursos demais. Então tem sempre que avaliar isso. Então analise com carinho sempre o financeiro, que é o coração da empresa. Analise também as métricas online, tá? Através de um Google Analytics para saber de onde está vindo todo o tráfego, se é das redes sociais, se são dos buscadores, se são de campanhas patrocinadas, se são de campanhas inbound, se é de um blog, para entender qual o canal está lhe proporcionando um tráfego mais qualificado para a conversão de vendas. Porque é ali que você vai direcionar todo o seu esforço, ou maior parte dele, porque é ali que está gerando mais resultado. Óbvio que aqueles que não estão gerando resultado, você tem que continuar avaliando e planejando novas ações para ele, para que ele melhore. Tá? Então, tenha esse ciclo sempre no seu negócio. Tá? Planeje, execute, mas não deixe de avaliar. E depois de avaliar, planeje novamente, caso seja necessário, diante dos resultados que a loja virtual estiver lhe demonstrando. Beleza? Então, executando esses 7 passos, com certeza você vai reduzir drasticamente a probabilidade do negócio não dar certo. Tá? Então, você pode reduzir em até 60% o risco do negócio errado, beleza? Então, apliquem essas técnicas, a gente aplica aqui nas nossas consultorias, realmente funciona, dá um norte para o negócio, ajuda na transformação da cultura da empresa e, obviamente, alcançar o sucesso nas vendas online com maior facilidade, ok? Bem, pessoal, então é isso, tá? Eu trouxe aqui mais informações de estratégias empresariais que a gente vê que são itens básicos, né? Mas que geralmente resolvem a vida de muitas lojas virtuais. A gente acompanha aqui muitas lojas que já iniciam pesquisando plataforma, já iniciam pesquisando estratégia de marketing digital, já iniciam pesquisando, enfim, todas essas tecnologias que existem no e-commerce e que estão disponíveis aí para serem usadas. Na verdade, isso tudo deve ser usado, mas isso tudo deve fazer parte de um planejamento. Né? E esse planejamento deve iniciar da forma que nós citamos aqui, com esses 7 passos, beleza? Então, eu desejo muito sucesso no negócio de vocês, com profissionais do e-commerce, com profissionais de marketing digital, com futuros empreendedores aí da internet. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o Facebook da nossa agência, facebook.com/agência-econd e é o meu e-mail. Caso vocês queiram mandar alguma informação, alguma dica, enfim, a gente pode trocar ideias aí e no que for possível, com certeza eu vou auxiliar vocês. Beleza? Um grande abraço e muito sucesso. Valeu!